Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Autoridades e produtores contabilizam perdas e prejuízos na pecuária no sul do Brasil. Com as negociações paradas e o cenário caótico, pecuaristas ainda não conseguem planejar os próximos passos. A pecuária bovina de corte do Rio Grande do Sul tem sido impactada pelo maior desastre da história do estado. Segundo indicam pesquisadores do CPEA, além de pontes e estradas destruídas, pastagens estão embaixo d'água e animais foram arrastados pela enxurrada. Mesmo nas regiões que não foram inundadas, os solos estão encharcados, dificultando o manejo dos rebanhos. Entre os frigoríficos, várias unidades consultadas pelo CPEA interromperam atividades por terem sido atingidos pela água ou pela dificuldade de locomoção dos funcionários. O transporte dos animais e da carne também está comprometido. Representantes da indústria informam ao CPEA que alguns poucos permanecem ativos apenas para compras, mas sem previsão para os embarques. Feiras e exposições previstas para maio têm sido suspensas. O segmento de insumos também enfrenta dificuldades de escoar rações e outros itens essenciais para as propriedades rurais. Diante da gravidade da situação, agentes de todos os elos da pecuária consultados pelo CPEA ainda têm dificuldades de planejar os próximos dias. Quanto a possíveis impactos desse cenário ao restante do Brasil, pesquisadores destacam que no Rio Grande do Sul são criadas predominantemente raças europeias mais adaptadas ao clima frio. Assim, o gado e a carne do estado não têm grande circulação em outras regiões e, por isso, as ocorrências recentes não devem influenciar significativamente as negociações pecuárias do país. Em 2023, pelo Porto de Rio Grande, foram exportados 2,9% da carne bovina nacional. E aí as inundações têm impedido o transporte de carne e também de suínos vivos para outros estados. E com a demora, suinocultores temem por mais perdas. Um levantamento feito pelo CPEA mostra que as enchentes no Rio Grande do Sul vêm dificultando os transportes de suíno vivo para o abate, de carnes aos mercados atacadistas e também de insumos usados pela atividade. Como resultado da queda de pontes e destruição de estradas que interligam importantes regiões produtoras, o ritmo de negócios dentro e fora do estado está bastante lento. É importante ressaltar que alguns municípios não abrangidos pela pesquisa do CPEA foram atingidos com maior intensidade, com relatos de perda de animais e estragos mais graves. Em 2023, o Rio Grande do Sul foi o terceiro estado com maior abate de suínos, o equivalente a 19% em termos percentuais, sendo 9 milhões de cabeças abatidas naquele período. Além disso, o estado gaúcho representou 23% do total exportado de carne suína no ano passado. Domingo é Dia das Mães e a gente sabe que na agricultura familiar milhares de mulheres se dividem entre os afazeres no campo e na maternidade. Marlene vem de família de agricultores, cresceu no campo e sempre esteve ambientada no plantio convencional da roça. Chegou a trabalhar em uma fábrica na cidade de Santo Antônio de Posse, mas logo percebeu que a vocação era mesmo a agricultura. Em 2014, com o apoio da CAT, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, começou a produzir hortaliças com o método orgânico. Na produção orgânica, além de tudo, né, de não usar os químicos, né, mas tem também a relação da gente com a terra, né, de entender ela, né, de ir cuidando, de ver o que ela precisa, né, os nutrientes, tudo isso para conseguir ter essa produção, né, assim, livre disso tudo e conseguir produzir. Tudo que a gente faz aqui acaba retornando aqui dentro mesmo, né, não traz muita coisa de fora, assim, para pôr, né. Às vezes uso um composto, assim, para trabalhar a terra, porque aqui tem 2 anos que eu tô, né, então a gente tem trabalhado essa terra, né, para ficar cada vez mais
propícia assim para uma produção com mais qualidade, com mais produtividade mesmo. Mas a gente aproveita tudo dentro da própria, né, produção mesmo, as palhadas, a gente faz biofertilizante, né, com sobra de coisas daqui também, retorna tudo para a terra mesmo. Em 2021, Marlene e a filha Maria Vitória se mudaram para esse sítio em Indaiatuba, onde passaram a produzir, além de legumes, verduras e frutas, plantas medicinais e as punks, as plantas não convencionais. E a Associação de Agricultura Natural de Campinas e Região, ela certificou que aqui na sua propriedade são 158 variedades que estão em conformidade orgânica, não é? Isso, a ANC, né, o qual faço parte, né, eles que, através do meu PMO, né, que é assim, chega no final do ano, mais lá para novembro, assim, a gente já tem atividade, né, com todos os associados, de fazer o plano de manejo, daí é trocado dentro dos grupos, né, dos outros associados, verifica o meu PMO, se está tudo ok, aí, se tiver tudo certinho, se não tiver que mudar nada, né, aí eu pego a certificação para trabalhar, que nem eu peguei para trabalhar 2024. No finalzinho de 2024, a gente faz todo esse procedimento de novo para pegar a certificação 2025. E dessa lista aqui dos 158, você conhece todas elas? Ah, conheço. Todas as propriedades de todas elas? Posso até agora sim confundir um pouco, mas eu sei, a gente consome, a gente sabe sim. Para que serve? Muito bem, então tem aqui as medicinais, tem aqui as não convencionais. Que são as punks, e tem as verduras mesmo, né? Tem uma curiosidade que a Marlene estava contando, que é o seguinte: quando a gente fala das punks, que são plantas não convencionais, ela estava citando, olha que interessante, a rúcula, tão pedida, né, na hora do churrasquinho, na hora de acompanhar ali uma picanha. Vai bem, né, Cláudio? Vai super bem, né? Bem. Você sabia que a rúcula já foi uma não convencional? Foi isso, né, Marlene? Sim, já foi uma não convencional, e o extensionista, né, o Osmar, da CAT de Campinas, né, que ele também é um apaixonado aí pelas punks, né, ele que falou sobre isso. Que ela já foi também. Já foi também considerada não convencional, e hoje é uma das verduras mais procuradas, né? Isso, a rúcula é, nossa, saborosíssima, né? O principal destino de tudo que é produzido aqui no sítio é a venda em uma banca de feira na capital paulista. Maria Vitória, que além de trabalhar na produção, ajuda também na venda direta ao cliente. E na feira, a principal pergunta é qual a diferença do orgânico. E para isso, ela já tem a resposta na ponta da língua. A diferença é que o orgânico não vai adubo, não vai nada químico. Aliás, a jovem que divide o tempo entre a lida no sítio e os livros do curso de Direito destaca a importância do contato direto com o consumidor final da produção orgânica. Eu gosto bastante, sempre tive o interesse, né, em ajudar ela, e é muito gratificante ir na feira e os clientes, né, agradecer a gente pelo que a gente produz. É muito gratificante depois o resultado. O empreendedorismo sustentável na produção de orgânicos em Indaiatuba rendeu no último mês de março uma homenagem para Marlene. Ela foi a vencedora da categoria empresária do prêmio Mulheres que Inspiram do Ciesp Indaiatuba. Um concurso desse, né, esse prêmio aí, para mim, incentiva mais ainda a gente trabalhar melhor, né, e buscar mais conhecimento para melhorar, né? Sim, dentro aqui do nosso espaço, porque a gente sempre quer mudar mesmo, sendo na roça, né, área rural, mas a gente está sempre buscando esses cursos que são oferecidos, né, pela CAT, pelo Sebrae. Então, dentro desse, abre a nossa mente, né, e nos deixa atualizado do que está acontecendo, né, na cidade, mas a gente traz para o campo também. Os preços das alfaces seguem em alta nas regiões produtoras do estado de São Paulo. Veja o motivo. Os custos de produção de alface permanecem em níveis elevados no estado de São Paulo, mas sinais de recuperação na produtividade devem começar a reverter este cenário. Em abril, o custo da crespa ao produtor de Mogi das Cruzes, São Paulo, foi de R$ 1,55 o pé. Valor 3,3% superior ao mês anterior e 51% maior do que o de abril de 2023. Esse aumento, segundo informações do CPE, é reflexo das adversidades climáticas que as lavouras enfrentam, principalmente em relação às chuvas em excesso.
Desse jeito, foi necessário manejos mais intensos e frequentes, além do elevado volume de perdas que também prejudicou a diluição desses custos. Por outro lado, um cenário de recuperação produtiva já começa a ser visto desde a última quinzena, nas regiões acompanhadas tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Porém, apesar do clima mais seco, as atuais preocupações são decorrentes das elevadas temperaturas, que podem limitar uma recuperação produtiva na totalidade. Estudantes participaram de um dia de campo durante a programação do Congresso Mundial dos Criadores de Zebu na exposição deste ano. As estudantes de medicina veterinária estavam interessadas em inovação e saíram satisfeitas do Zebu Connect Day. A gente ganhou o convite na faculdade para a gente vir conhecer a fazenda experimental e na Expo Zebu, conhecer o stand, ver as palestras, tudinho. Conhecer mais um pouquinho, né, da bovinocultura, né? E sobre a importância dela, né, na nossa sociedade. Ah, tá maravilhoso. Tem tido muita informação, tem uma variedade de estandes, fala sobre semente, as palestras estão muito informativas. Então, para quem trabalha na área ou quem se interessa muito pela área, tá ótimo. As vaquinhas, elas são lindas, é uma coisa diferente, que a gente nunca viu de pertinho desse jeito. Coisa que a gente não é acostumada a ver, um negócio aqui mecanizado daquele jeito. Mecaniza, dá mais liberdade pro produtor, ele não trabalha tanto, igual antigamente. O Zebu Connect Day, dia de campo, abre a programação do Congresso Mundial dos Criadores de Zebu. O momento foi preparado para reunir a comunidade zebuína de várias partes do mundo para explorar tendências, compartilhar ideias e fortalecer laços. Cerca de 500 pessoas passam por aqui e podem acompanhar os avanços para o setor em um circuito com 6 palestras. A Janaína, pesquisadora e uma das palestrantes do dia, decidiu levar o bate-papo sobre novas ideias de manejo direto aos pecuaristas. Hoje no Connect Day nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do fósforo na formação de pastagens. O Brasil tem cerca de 160 milhões de hectares de pastagens, só que grande parte dessas áreas apresenta algum grau de degradação. Isso porque a gente maneja mal e também porque formamos mal os nossos pastos. Então é muito importante que a gente fale com o pecuarista. Aqui é a gente mostrar tecnologias, trabalhos de pesquisas em que a gente faz umas misturas de fósforo, algo que já vem sendo feito na agricultura, mas que a gente pouco usa na pecuária. Além das oportunidades de debate, a proposta é levar as empresas até quem realmente importa. O Zebu Connect Day veio com inovação esse ano, né? Uma inovação do setor internacional da BCZ, Brazilian Cattle e Apex Brasil. Um combo, né, com o Zebu, onde a gente traz visibilidade para as empresas participantes do projeto, tanto fazendas quanto empresas e também para o público que precisa das informações, né? Hoje aqui a gente tem um calendário muito bom de palestras, muito informativas, muito eficientes para a fazenda no dia a dia. Nós temos amostras de animais Zebu, nós temos várias vertentes do projeto, nós temos sementes, máquinas, equipamentos, genética, soluções para o agro, tudo num momento só. É um momento diferente, que há 20 anos nós fazemos os Farm Tours, que a gente levava os visitantes até as fazendas e as empresas. E esse ano a gente quis reunir todo mundo e trazer para um momento só que traga mais visibilidade, tanto para as empresas e fazendas e maior acessibilidade ao público nacional e internacional. Todos os dias, aqui no Record News Rural, a gente tem acompanhado os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. Moradores de mais de 400 cidades já foram afetados. E tem também efeito no campo. Claro, muitas culturas estão submersas. Para falar sobre isso, eu chamo agora a Carla Bene, que é economista e professora de MBAs da FGV. Professora, bom dia. Seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Começo falando do arroz. A safra ainda tem 17% lá no campo para ser colhida e muita gente se pergunta o que pode acontecer com esse alimento que é básico, né, na mesa dos brasileiros. Olá, Kelly, bom dia a todos. Nós precisamos, com relação ao arroz, pensar numa questão um pouquinho mais fracionada, né? Então, nós tivemos mais de 80% do arroz já colhido. Com relação a esse arroz colhido, nós precisamos nos preocupar com o estoque, com a armazenagem, com a silagem dele. Se esse arroz estocado foi afetado ou não, é o primeiro ponto, e se ele armazenado consegue ser escoado, porque
porque nós tivemos problemas nas estradas, nas pontes, ou seja, a logística dele, se ele consegue ser escoado. Esse é o primeiro ponto. A outra parte, esses 17% que está para ser colhido, quanto que ele vai ser danificado? O arroz ele tem uma tolerância maior com relação à umidade. Então, se essa água ela consegue escoar mais rápido ou não. Então, quanto desses 17% que você vai perder dessa produção total? Então, repare que nós temos todo um escalonamento em relação ao arroz. E daí para a produção final, digamos assim, para a prateleira do supermercado, dos outros estados, das cidades que todos nós moramos, nós temos ainda outras questões a avaliar. Por exemplo, os outros produtores dos outros estados, se eles conseguem abastecer esta demanda, e a informação que nós já temos, que nós abriremos importação para esse produto. Então, não necessariamente, neste momento, nós teremos uma escassez desse produto já configurada nas prateleiras dos supermercados. Quando a enchente começou a afetar demais o estado, já correu a informação de que o Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção nacional de arroz. E aí muita gente, professora, já pensou, vou estocar, vou lá no supermercado já garantir aqui de casa. Não é uma atitude correta e nem necessária, né? Além de não ser uma atitude correta, não é uma atitude solidária, digamos assim. Porque se todos resolverem estocar, além de ele ser um produto perecível, aí sim você vai provocar escassez. Então não há hoje nenhuma necessidade de estocar arroz, não há essa escassez do mercado. E o que mais preocupa também são as divulgações nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de um pânico totalmente desnecessário de que vai ter falta de arroz. Não há nada disso no cenário, então é importante que a gente não absorva esse pânico e saia correndo para comprar arroz. Professora, acho que vale a gente frisar também em relação ao feijão, que também poderá ser importado, né? Sim, sim, são os dois alimentos mais básicos, né, digamos assim, da nossa mesa, o arroz e o feijão. Então, caso isso tenha uma escassez maior, nós podemos importar também. E se todo mundo fizer a sua parte e comprar apenas o necessário, vai poder ter uma demanda mais tranquila e poder ter arroz e feijão para todo mundo e dar tempo dessa própria produção do Sul, que já foi colheita, já foi feita a colheita dela, conseguir escoar para todo mundo. Acho que até é uma atitude melhor que a gente pode ter em outro estado, fazer a compra apenas o necessário. É uma forma de contribuir com o próprio estado, em vez da gente estocar e contribuir para a inflação e para a escassez. Professora, em relação ao arroz, a estimativa é de que os produtores consigam atender os contratos já firmados. A minha pergunta é em relação aos novos contratos, uma vez que ninguém sabe ainda realmente a dimensão dos estragos, quando realmente o Estado vai se recuperar dessa tragédia toda. Como é que fica a economia nesse sentido, né? Quais são os desafios? Nós temos agora vários desafios, porque as questões são muito orçamentárias. Em que medida isso? Como que esses produtores terão o apoio do Estado para a recuperação da sua produção, né? Se eles tinham financiamento, se esses financiamentos serão prorrogados, se terão juros subsidiados ou não, as verbas que serão distribuídas para o Estado. Então, agora é o momento de toda a estrutura, o aparato do Estado, digamos assim, para que o Rio Grande do Sul receba todo o apoio necessário, fiscal, inclusive, que é essa questão, porque uma coisa é a solidariedade nossa, né, unitária, onde nós contribuímos, cada um com a sua parte, mas o que vai reconstruir o Estado mesmo são
orçamentos, dotações orçamentárias, essa movimentação da questão federal para os estados e para os municípios. Então, como que estas verbas, que são muito vultosas, elas serão migradas da estrutura federal para os municípios. Aí, Kelly, é a velocidade e a intensidade disso que vai poder reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. E vai depender muito disso, inclusive, para a gente sentir mais ou menos os impactos na economia, professora, porque a gente depende de estrada, a gente depende de pontes para escoar a produção. Exatamente. Então, essa daí, a questão da logística que você mencionou, ela é central. Então, imagine o seguinte, que você tenha uma verba que foi liberada e ela chega na conta da prefeitura da cidade. E esta prefeitura precisa refazer uma ponte. O tempo que ela vai levar para que ela consiga material, mão de obra, que esse material consiga chegar para ela refazer essa ponte, são meses. Então, essa é uma questão importante. O aeroporto está fechado, a previsão são 30 dias. Depois que a água conseguir baixar, que nós vamos conseguir mensurar o prejuízo do aeroporto e depois de todas as cidades. Então, veja que agora a gente está com uma previsão de frio, de ventos, né? Temperaturas a 10 graus. Então, esse daí é todo um movimento. Há um tempo, infelizmente, há um tempo onde o clima que vai determinar justamente esse tempo para você poder arrefecer essa situação, até para poder começar a estrutura de obras para refazer o estado. E olha, esse refazer o estado não é exagero nenhum, porque o Rio Grande do Sul tem 497 municípios e pelo menos 428 já foram afetados pelas enchentes. Isso dá uma dimensão enorme, realmente, do esforço que tem que ser feito para que a economia ela não congele, né? Que ela não pare, que ela não se afogue junto realmente com a quantidade de água. Exatamente. Então, esse daí é um movimento do país como um todo, né? Porque nós estamos com um estado que é extremamente relevante economicamente para o país, que precisa ser refeito, né? Ele vai precisar ser reestruturado. Então, são vidas que precisam ser refeitas, casas, estruturas, empresas, negócios, estruturas rurais, pequenos e médios produtores que perderam toda a sua produção. A imagem, quando a água baixa e os pequenos produtores que perderam sua produção, seus animais, os animais estão mortos. Então, isso é literalmente uma tragédia. Então, para além disso também, é muito importante que a gente olhe para esse cenário, que é o que está na imagem agora, no momento, que a gente também mude a posição do Brasil todo e passe a enxergar a estrutura climática e os problemas climáticos nossos como uma grande emergência e o Brasil todo passe como um grande uníssono a mudar suas posturas. O negacionismo climático mata. Exatamente. E olha, e as mudanças já existem, elas já são reais. Professora, é claro que neste momento o foco é na reconstrução, o foco é salvar as pessoas, é dar assistência para quem perdeu tudo, é reconstruir estrada, é levar a comida pronta para quem não tem onde preparar. Enfim, é uma situação ainda, a gente está ainda no começo dessa maré, desse terremoto, enfim, dessa tragédia. Agora, é preciso que essa lição, essa imagem que a gente vê que nos impacta, realmente sirva como uma lição, inclusive para a política de liberação de verbas no futuro. Por exemplo, o Plano Safra, se ampliar o percentual que incentive realmente medidas ambientais fortes, né? Que é possível ter um agronegócio forte e ainda assim aliado ao meio ambiente. Esse é o ponto central, Kelly, que você está falando. Não há mais, no século XXI, um agro descolado das questões ambientais.
porque quando o agro se descola das questões ambientais, esse é o cenário que a gente está vendo. E se no Brasil a gente continuar desmontando via negacionismo ambiental, nós vamos ter essa questão do Rio Grande do Sul todo ano. E isso daí não pode se repetir. Nós não nos esquecemos, mas no ano passado, no litoral de São Paulo, nós tivemos praticamente o litoral de São Paulo inteiro com as encostas que desabaram. Então, nós temos mecanismos de prevenção de acidentes com encostas e tudo, que estão, na verdade, essa estrutura toda, ela foi montada, esse estudo foi feito em 2012. Ele não foi implementado. As verbas estão se reduzindo desde 2014, a ponto de praticamente zerarem. Então, ou os nossos parlamentares se unem para que a gente entre numa nova realidade e pare com esse negacionismo ambiental, porque isso está matando a população, ou a gente vai continuar com essas tragédias ano após ano, Kelly. E até porque o mercado é ingrato, inclusive o mercado internacional. Nos exige muito, por exemplo, certificações, enfim, mas é o seguinte, se não tiver de onde comprar do Brasil, por exemplo, simplesmente os países vão buscar o produto em outro lugar. Então, a gente precisa se fortalecer para realmente manter o nosso agro forte, que é fundamental para a nossa economia, para o nosso PIB, mas é preciso pensar estrategicamente também, porque até a exportação, ela fica comprometida demais, porque não acha para comprar aqui, outro país vai comprar em outro lugar. Sim, e hoje, com a estrutura tecnológica, quanto na Alemanha você compra uma carne embalada, ela tem um QR Code e dentro desse QR Code você tem toda a estrutura deste animal, o caminho dele. E você tem, inclusive, nesse mapeamento, que é dentro de uma estrutura chamada blockchain, que é para onde a gente caminha, vai dar exatamente o local de onde veio este animal e se ele veio de uma zona de desmatamento, o consumidor alemão, francês, não vai querer consumir essa carne. Então, é exatamente isso que você está falando. Como a tecnologia avançou e aquele consumidor internacional, olhando isso para o Brasil, ele fala, não, esse tipo de destruição ambiental eu não quero. Mesmo que o país lá internacional, como por exemplo muitos europeus, não tenham feito a lição de casa no passado, né? Então, assim, é importante a gente olhar para hoje, para a gente não repetir os mesmos erros, né, professora? Isso é independente disso. Isso tem a ver com o consumidor no momento, jovem. É o que ele quer para ele como consumidor do momento. Então, independente do que o pai e o avô dele fez no passado. Então, para que hoje o produtor possa vender, o padrão do consumidor atual tem sido esse daqui para frente. Esse consumidor jovem atual daqui para frente. Exatamente. Bom, esse é um momento nosso desafiador. Muito obrigada pela análise, professora Carla Bene. Sempre é muito especial te ouvir. Claro, seguimos todos aqui solidários ao Rio Grande do Sul. Sem dúvida nenhuma, unidos a gente vai conseguir refazer o Estado e esperamos que a gente consiga, de uma vez por todas, enterrar esse negacionismo que tem afundado o nosso país. Obrigada mais uma vez, professora Carla Bene. Bom dia. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Claro, eu espero você no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app EAGRO.